Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Alegria, né? Alegria, alegria, alegria. Chegar nesse dia. Até rimou, né? A brincadeira aqui. 31 de dezembro de 2023, nosso dia 7 dessa última semana, semana 53. Não sei se você está aqui comigo desde o dia 1º de janeiro desse ano, mas foram dias e dias e dias em que o Senhor nos ajudou, nos fortaleceu, nos fez caminhar, né, um dia de cada vez, alguns dias mais difíceis, outros de mais alegria, outros de pura disciplina, outros de gratidão por estar mais um dia com o Senhor, né? Então, com certeza, cada dia desse ano da sua leitura teve um sabor diferente, teve um momento diferente, né, na sua vida. Mas eu tenho certeza que uma coisa o Senhor fez na vida de todos nós: crescimento, amadurecimento no nosso espírito, né? Às vezes por fora a gente não vê tantas mudanças, mas eu posso te garantir com toda certeza que houve um crescimento espiritual. Aquele bebê espiritual que estava aí dentro, que fazia anos que você estava, né, na casa do Senhor, que você tinha aceitado Jesus e não conseguia desenvolver esse bebê espiritual com a leitura de 2023. Se você chegou comigo até aqui, pode ter certeza que você começou a gatinhar, que você está rumo a andar e a crescer e a deixar o leite e a começar a comer comida sólida, né? É assim que um bebê natural, né? Um bebê que nasce se desenvolve, e um bebê espiritual também é da mesma maneira. Quando nós nascemos de novo, há um desenvolvimento que precisa acontecer. E é esse desenvolvimento que a leitura na palavra, que a meditação, que a oração, que o jejum, que o estudo, que a contemplação, que a solitude, que todas as disciplinas espirituais que a gente sabe que existe, que está aí à nossa disposição, elas fazem. Mas, na minha opinião, lógico que puxando a sardinha para o meu lado, né? A leitura bíblica, ela é realmente esse número 1 do relacionamento com Deus. Deus, ele é um Deus de relacionamento, de diálogo, de conversa. E ele deixou a sua palavra para que a gente tivesse contato com essa voz poderosa dele, né? Com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele diz para nós no nosso dia a dia. Então a palavra de Deus é isso para nós. Eu tenho certeza que para a sua vida também tem sido esse crescimento aí e amadurecimento. Amém? Vamos orar, entregar esse último dia para o Senhor, esse dia 31 de dezembro, e já pedir ao Senhor que essa mesma força, que essa mesma disposição de 2023 ela se torne a nossa mola propulsora para 2024, né? Que a gente possa estar determinado ainda mais, estar avançando ainda mais, desejando ainda mais, que isso se torne cada dia mais o momento mais esperado do nosso dia. Eu não sei se é o seu, mas o meu tem sido, né? Esse momento mais esperado do dia, quando eu paro tudo que eu tô fazendo e quando eu venho pro meu cantinho e eu aqui começo a fazer a leitura e passo um tempo aqui com os meus estudos, com as coisas que eu gosto de estar fazendo com a palavra, e isso tem me dado forças cada dia mais para caminhar com Jesus, né? Mesmo diante de algumas adversidades que são naturais no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar. Jesus, nós queremos agradecer. A palavra para essa última oração, Senhor, é agradecimento, gratidão. Nós somos gratos ao Senhor pela misericórdia, pela graça que tem sido derramado todas as manhãs, Jesus, quando nós nos levantamos, quando nós nos colocamos de pé e vemos que é a tua mão, Senhor, quem tem nos levantado. Porque toda força, toda saúde, toda disposição, Pai, para nós levantarmos todos os dias, vem do Senhor. É o Senhor que derrama um pouco mais de vida, de fôlego de vida em nós. E nós então nos colocamos de pé e dizemos: mais um dia, o Senhor está conosco. Obrigada, Jesus.
por tudo que o Senhor construiu na minha vida, na vida dos meus irmãos durante esse ano de 2023, através da leitura da palavra, através dos nossos momentos de devocional. Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito nos ajude a continuarmos caminhando de fé em fé, de glória em glória, para que nós possamos, até a sua volta, até o dia do Senhor voltar, estarmos sendo fortalecidos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito de construção mesmo no nosso espírito. Eu sei, Senhor, que o nosso amadurecimento tem acontecido, mesmo que por fora eu não veja, Senhor, mesmo que às vezes algumas atitudes ainda permaneçam ainda erradas, mesmo que algumas coisas precisem ainda ser consertadas, alinhadas com a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem amadurecido o nosso espírito, eu sei que o Senhor tem me fortalecido na minha fé, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá? Hoje, então, dia 7, o último dia do ano, da semana 53, dia 31 de dezembro, e nós vamos terminar o livro de Apocalipse a partir do capítulo 12. Hoje a gente vai do 12 até o 22, são capítulos pequenos, então por isso que eles foram separados para esse último dia, para a gente fazer esse fechamento da Bíblia Sagrada, dessa leitura desse ano, finalizando então com o texto de Apocalipse. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: Então apareceu no céu um grande sinal. Vi uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, esperando a hora de dar à luz. Subitamente apareceu um outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda ele puxou atrás de si 1/3 parte das estrelas do céu, que depois lançou na terra. O dragão ficou na frente da mulher enquanto ela estava para dar à luz, pronto para devorar o filho logo que nascesse. A mulher deu à luz um menino que devia governar todas as nações com mão forte, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os anjos, debaixo do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos de anjos. O dragão não foi suficientemente forte e perdeu a batalha e foi expulso dos céus. Esse grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, foi lançado sobre a terra com todos os seus anjos. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Por fim aconteceu. A salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas, nem diante da própria morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, vocês, cidadãos do céu, alegrem-se, fiquem contentes, porém, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo. E quando o dragão viu que tinha sido jogado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino, mas a mulher recebeu 2 asas como as de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar preparado para ela, onde foi cuidada e protegida da serpente por 3 anos e meio. E a serpente, num esforço para alcançar a mulher, fez jorrar da sua boca uma enorme torrente de água para arrastá-la com a correnteza. Mas a terra ajudou a mulher, porque abriu a boca e engoliu a torrente que o dragão tinha feito jorrar da sua boca. Então o dragão, furioso, desfechou um ataque aos restantes da sua descendência, todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e confessam que pertencem a Jesus. E por isso o dragão ficou em pé numa praia. Capítulo 12 fala dessa visão que João está tendo de duas visões, 2 sinais, né, que ele fala aqui. O primeiro sinal é dessa mulher vestida do sol, né, com a lua debaixo dos pés. E depois vem um grande dragão com muitos chifres, com coroas, com cabeças.
E esse dragão, então, ele é a representação, ou ele é o próprio diabo e Satanás, como o próprio texto está dizendo. E a mulher a gente pode colocar aqui como a igreja, ou a própria mãe de Jesus, quando dá luz a ele, né? Então, o texto de Apocalipse está falando sobre essa batalha final, esse grande acontecimento que vai ser quando Satanás e seus anjos, a terça parte, né, que se tornaram demônios, vão ser vencidos pelo próprio Cristo, pelo nosso Senhor, né, nessa batalha final. E então todo o poder e toda a autoridade será dada a Jesus Cristo. É isso que nós estamos vendo nesse texto. Eu queria dizer para vocês, já quem está lendo comigo aí, Apocalipse há 2 dias, no início eu falei que esse livro ele tem essas imagens, essas figuras que aparentemente parecem horripilantes, parecem feias, parecem difíceis de entender, mas eu quero te dizer que o livro de Apocalipse ele fala da vitória final do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre todos os nossos inimigos, sobre os inimigos espirituais e sobre os inimigos de Deus, que são aqueles que decidiram viver as suas vidas longe de Deus. E então o reino de Cristo, o reino de Deus se estabelecerá completamente, porque o reino de Deus ainda não está estabelecido por completo. Então o livro de Apocalipse fala de uma vitória final, de um desfecho final de toda a história da redenção. Não tem a ver com derrota, não tem a ver com destruição, não tem a ver com coisas feias, e sim com o triunfo final de Cristo sobre todos os nossos inimigos e a implementação do reino de Deus sobre toda a terra. É disso que Apocalipse está falando. Capítulo 13. E agora, em minha visão, eu vi uma besta levantando-se do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 10 coroas nos chifres. E em cada cabeça estavam escritos nomes insultuosos, cada um deles blasfemando contra Deus. Esta besta parecia um leopardo, mas tinha pés como os de um urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu próprio poder, o seu trono e grande autoridade. E eu vi que uma das cabeças dela parecia ferida, sem possibilidade de cura. Mas a ferida mortal foi curada. O mundo inteiro ficou maravilhado com esse milagre e com grande medo seguiu a besta. Todos adoravam o dragão por ter dado a ela tal poder e adoravam também a besta, dizendo: onde haverá alguém tão grande como a besta? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar palavras arrogantes e blasfêmias contra o Senhor. E lhe foi dada autoridade para governar a terra durante 42 meses. Todo aquele tempo ela blasfemou contra o nome de Deus, o tabernáculo dele e todos aqueles que moram no céu. Ela recebeu poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-lo, e governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, adorará a besta. Todo aquele que pode ouvir, ouça com cuidado. Do povo de Deus, aqueles que se destinam ao cárcere serão presos e levados. Aqueles que se destinam à morte pela espada serão mortos pela espada. Mas não se espantem, porque esta é a oportunidade de vocês serem perseverantes e fiéis. Depois eu vi outra besta. Essa outra seguiu da terra, com 2 chifres, como os de um cordeiro, mas com voz de dragão. Ela exercia toda a autoridade da besta, cuja ferida mortal havia sido curada, e exigia que todos os habitantes da terra adorassem a primeira besta. E operava milagres inacreditáveis, tais como fazer cair fogo do céu à terra, diante dos olhos de todo mundo. Ao fazer esses milagres, ela enganava o povo em toda parte. E podia fazer essas coisas admiráveis todas as vezes que a primeira besta estava lá para contemplá-la. E ela ordenou ao povo do mundo que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que tinha sido mortalmente ferida e depois tinha voltado à vida. Foi-lhe permitida dar fôlego a essa estátua e até fazê-la falar. Então a estátua ordenou que todo aquele que se recusasse a adorá-la morresse. Depois ela exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, fossem marcados com determinado sinal na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender sem aquele sinal, que era o nome da besta ou o número do nome dela em código. Este é um enigma que existe um estudo cuidadoso para solucioná-lo.
Aqueles que são capazes, calculem o número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Capítulo 13 fala dessa besta, né, que emerge do mar, o texto fala, e a interpretação que a gente sabe que é realmente desse anticristo, né, que vai se levantar nos últimos dias para tentar destruir todos aqueles que professam o nome de Jesus, todos aqueles que creem. Será a grande e última tribulação sobre toda a terra, né, tão terrível que somente aqueles que realmente perseverarem até o fim serão salvos, somente aqueles que realmente forem determinados, somente aqueles que estiverem realmente alicerçados na rocha, e tudo aquilo que a própria palavra de Deus diz, que nós precisamos estar firmados e alicerçados, é para que esse dia, para que esses dias, na verdade, né, esses 3 anos e meio, que serão os mais terríveis, sejam poderosos para aqueles que estiverem em Cristo, porque o poder de Deus vai se manifestar também com grande glória. A palavra vai dizer aqui para nós. Capítulo 14. Então eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito nas suas testas. E ouvi um som que vinha do céu como o rugir de uma grande cachoeira e o estrondo de um poderoso trovão. Era como o som de um coro acompanhado por harpas. Este som era um maravilhoso cântico novo, entoado diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender este cântico, a não ser estes 144.000, que haviam sido comprados da terra, porquanto eles se conservaram puros por não terem tido relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por todo lugar onde ele vai. Foram comprados dentre os homens da terra como uma oferta consagrada a Deus e ao Cordeiro, e não podem ser acusados de nenhuma mentira, são irrepreensíveis. Então vi outro anjo voando pelos céus, levando o evangelho eterno para anunciar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, disse ele em alta voz, e louvem a grandeza dele, porque chegou o tempo em que ele vai julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes das águas. Então um segundo anjo seguiu pelos céus, dizendo: Caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela seduziu as nações do mundo e as fez participar do vinho da sua terrível imoralidade. E um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: Todo aquele que adorar a besta e a estátua dela, e receber o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescentes, na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, e eles não terão alívio de dia nem de noite, porque adoram a besta e a sua estátua, e foram marcados com o sinal do nome dela. Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos deles são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis a Jesus. E ouvi uma voz nos céus dizendo: Ponha isto por escrito. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas e provações, porque as suas boas obras os acompanharão. Então o cenário mudou e vi uma nuvem branca, e assentado nela estava alguém que se parecia com o Filho do Homem, com uma coroa de ouro maciço na cabeça e uma foice afiada na mão. Nisso um outro anjo veio do templo e bradou em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: Comece a usar a foice, porque chegou o tempo de ceifar, pois a colheita está madura na terra. Portanto, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra e fez a colheita. Depois outro anjo saiu do templo dos céus, e este também tinha uma foice afiada. Nesse exato momento, um outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz ao anjo com a foice afiada: Utilize agora a sua foice afiada para cortar os cachos de uva da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Assim foi que o anjo passou a foice pela terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. E as uvas foram esmagadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar numa torrente de cerca de 300 quilômetros de comprimento, e chegava até as rédeas dos cavalos.
Capítulo 14 fala de escolhidos, fala de o juízo, fala de anjos que estão agora preparados para realmente trazer a foice, né? Essa colheita da parte de Deus, tanto a colheita dos santos como o ceifar, né? A colheita daqueles que são inimigos de Deus e que serão lançados no lagar da ira de Deus, serão pisados, né? Serão mortos, porque vai correr sangue sobre toda a terra. Então, a gente está vendo o desenvolvimento dessa grande batalha final, né? Desse grande acontecimento da redenção, o desfecho de toda a história da humanidade para que o reino de Deus seja, então, estabelecido sobre a terra. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, mostrando coisas que estão para acontecer. 7 anjos foram designados para carregar para a terra as 7 últimas pragas, e com isto, finalmente se completara a ira de Deus. Diante de mim achava-se estendido o que parecia um mar de fogo e vidro, e nele estavam em pé todos aqueles que tinham sido vitoriosos sobre a besta, a sua estátua, o seu sinal e o seu número. Todos estavam segurando harpas que tinham sido dadas por Deus, e estavam entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosos são os seus feitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, Rei das nações. Quem não o temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois só o Senhor é santo. Todas as nações virão e a adorarão diante do Senhor, porque os seus feitos de justiça têm sido manifestos. Nisto olhei e vi que se abriu nos céus o templo, a morada da aliança. Então vieram do templo 7 anjos que foram designados para derramar as 7 pragas, vestidos de linho imaculadamente branco e resplandecente, com cintos de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro, cheio da ira do Deus que vive para todo sempre. O templo ficou cheio de fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar enquanto os 7 anjos não tivessem acabado de derramar as 7 pragas. Então, capítulo 15 fala desse desenvolvimento, né, da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, através desses anjos que serão designados para isso, para derramar a ira de Deus sobre todos os inimigos de Deus. E aqueles que são do Senhor, né, louvarão o Senhor pelos seus benefícios, pela justiça, né, pelo cumprimento da palavra sobre a terra. Capítulo 16. Ouvi uma poderosa voz bradando do templo aos 7 anjos: agora sigam o seu caminho e esvaziem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Assim foi que o primeiro anjo saiu do templo e derramou a taça dele sobre a terra, e abriram-se feridas horríveis e malignas em todo aquele que tinha o sinal da besta e estava adorando a sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e ele se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a taça dele sobre os rios e as fontes, e eles se transformaram em sangue. E eu ouvi este anjo das águas afirmando: o Senhor é justo ao enviar este julgamento, ó Santo, que é e que era, pois os seus santos e profetas foram mortos como mártires, e o sangue deles foi derramado sobre a terra. E agora, em troca, o Senhor deu sangue para eles beberem. Eles estão recebendo o que merecem. E ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os seus juízos são justos e verdadeiros. Então o quarto anjo derramou a taça dele sobre o sol, e fez o sol queimar as pessoas com fogo. Elas foram queimadas por esse sopro de calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que enviou as pragas. No entanto, elas não mudaram sua mente, nem sua atitude para dar glória a ele. Então o quinto anjo derramou a taça dele sobre o trono da besta, e o reino dela foi mergulhado na escuridão, e os súditos dela mordiam a língua de angústia e blasfemavam o Deus do céu pelas dores e as feridas que sofriam, mas se recusaram a arrepender de todas as suas más obras. O sexto anjo derramou a taça dele sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, de modo que os reis que vinham do Oriente pudessem marchar com os seus exércitos para o Ocidente sem impedimento. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. Estes são espíritos de demônios, operadores de milagres.
eles combinaram reunir-se com todos os governantes do mundo para a batalha contra o Senhor naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tomem nota, eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Felizes todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam andar nus para não ficarem envergonhados. E eles juntaram todos os exércitos do mundo perto de um lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo anjo derramou a taça dele no ar, e do trono do templo veio um poderoso clamor dizendo: está terminado. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto de intensidade sem precedentes na história do mundo. A grande cidade partiu-se em 3 pedaços, e as cidades ao redor do mundo caíram em montões de ruínas. E assim todos os pecados da grande Babilônia foram lembrados por Deus, e ela foi castigada até a última gota do cálice de vinho do furor da sua ira. As ilhas desapareceram e as montanhas sumiram, e houve uma incrível tempestade de pedras caídas do céu. Pedras de granizo do peso de 35 quilos caíram do céu em cima das pessoas, e elas blasfemavam contra Deus por causa da terrível chuva de pedras. O capítulo 16 continua, o desenvolvimento da ira de Deus através desses anjos que trarão juízo, que trarão pragas. Se você perceber, não sei se você está percebendo, traz uma aparência, essas pragas, essas taças da ira de Deus muito parecidas com as pragas do Egito. E é exatamente isso que está acontecendo. No Êxodo, através de Moisés, através de Faraó, nós temos uma tipologia ali sendo declarada pelo próprio Deus do que viria a acontecer nos últimos dias, do que seria a volta de Jesus, de como seria essa destruição dos seus inimigos. E lá em Êxodo foi só uma faísca, de Deus do que seria o seu juízo sobre a terra, sobre os homens. Mas aqui em Apocalipse não. A gente tem realmente o juízo de Deus acontecendo, aquilo que Deus precisa fazer para que os seus inimigos sejam totalmente derrotados, o Senhor vai fazer. E todos aqueles que também decidiram adorar o anticristo, a besta, o falso profeta, que decidiram ir contra a palavra de Deus, serão também destruídos. Assim como no Egito foram destruídos, assim como em Sodoma e Gomorra foram destruídos, assim como no dilúvio foram destruídos. O último momento da história da humanidade, para que tudo então seja consumado, está aqui acontecendo nessa revelação que João está dando para nós sobre Jesus, sobre a sua volta. Capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham derramado as pragas veio falar comigo. Venha comigo, disse ele, e eu lhe mostrarei o que vai acontecer à grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Os reis do mundo tiveram relações imorais com ela, e os habitantes da terra ficaram embriagados com o vinho da imoralidade dela. Então o anjo me levou em espírito ao deserto. Ali eu vi uma mulher sentada numa besta vermelha que tinha 7 cabeças e 10 chifres, toda coberta de blasfêmias escritas contra Deus. A mulher usava uma roupa de púrpura e escarlata e estava adornada de joias feitas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Na testa dela estava escrito um título misterioso: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e da adoração aos ídolos em todos os lugares ao redor do mundo. E eu pude ver que ela estava embriagada com o sangue dos mártires de Jesus que ela havia matado. Eu a olhei fixamente, cheio de espanto. Por que você está assim tão admirado? Perguntou o anjo. Eu lhe direi quem é ela e o que representa a besta sobre a qual está montada, quem tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. E apesar disso, brevemente surgirá do abismo insondável e irá para a destruição eterna. E o povo da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficará atordoado com o reaparecimento da besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. E aquele que exige sabedoria e entendimento, as 7 cabeças dela representam certa cidade construída sobre 7 montes, onde está a mulher está sentada. Representam também 7 reis, 5 já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda virá. Mas quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, tendo reinado antes como um dos 7,
Depois do seu segundo reinado, ele também seguirá para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Eles serão nomeados para os seus reinos por um breve momento, para reinarem com a besta. Todos eles assinarão um tratado entregando o seu poder e a sua autoridade à besta. Juntos eles guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, os escolhidos e fiéis. Então o anjo também me disse: as águas que você viu, sobre as quais a mulher prostituta está sentada, são povos, raças, nações e línguas. A bestas e os seus 10 chifres que você viu odiarão a prostituta e a atacarão e a deixarão nua e devastada pelo fogo, porque Deus lhe porá um plano na mente, um plano que executará os propósitos dele. Eles concordarão mutuamente em dar a autoridade deles à besta, para que as palavras de Deus se cumpram. E esta mulher que você viu na sua visão representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Capítulo 17 fala desses reis, desses governos, né, desses chifres, dessa mulher sentada, toda essa tipologia, todas essas figuras que Apocalipse traz, ela tem nomes nos últimos dias, né? Ela terá personagens que são reais, que são pessoas que infelizmente se deixarão enganar pelo falso profeta, né? pela besta, pelo anticristo, e eles então estarão reinando sobre a terra nos últimos dias, e eles serão destruídos pelo Senhor, né? No dia dessa batalha, no dia desse momento em que eles vão se reunir contra o Cordeiro. É Jesus quem vai vencê-los, não são homens naturais que vão vencê-los, porque nós estamos falando de uma briga muito mais espiritual do que física, ainda que infelizmente vidas são usadas por esses demônios, né? Por esses espíritos enganadores, mas nós estamos falando de uma briga espiritual. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então o Senhor Jesus, ele virá para dar cabo, para acabar com com todos esses principados e potestades de uma vez por todas, para que o seu reino se estabeleça a partir do Monte Sião. Capítulo 18. Depois de tudo isto, eu vi outro anjo descer dos céus com grande autoridade, e a terra ficou brilhante com o seu esplendor. Ele deu um poderoso brado: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou um esconderijo de demônios, uma toca de espíritos imundos e de toda espécie de aves e feras impuras e detestáveis, porque todas as nações beberam do vinho mortal, da tremenda imoralidade dela. Os governantes da terra se prostituíram com ela, e negociantes do mundo todo se tornaram ricos com toda a sua vida luxuosa. Então ouvi outra voz chamando do céu: saiam dela, meu povo, não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela, porque os pecados da Babilônia se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus crimes. Façam com ela como tem ela feito com vocês, e mais, deem o dobro do castigo por todas as suas más obras. Ela preparou muitas taças de desgraça para os outros. Deem-lhe 2 vezes tanto. Ela tem vivido no luxo e no prazer. Agora deem-lhe igual quantidade de tormentos e tristeza. Ela se vangloria dizendo: eu sou rainha no meio do trono. Não sou uma viúva desamparada. Nunca provarei o pranto. Portanto, as tristezas da morte, do pranto e da fome a alcançarão no único dia, e ela será completamente devorada pelo fogo, porque o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. E os reis da terra, que participaram dos atos imorais dela e desfrutaram seus favores, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça subindo dos restos carbonizados. Eles ficarão à distância, tremendo de medo e clamando: ai da Babilônia, aquela grande cidade! Em apenas 1 hora a sua condenação caiu sobre ela. Os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, sedas de púrpura, escarlata, toda espécie de madeira perfumada e artigos de marfim, muitas esculturas de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore,
canela, perfumes e incenso, unguento e bálsamo, vinho, azeite de oliva e farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carruagens, escravos e até almas humanas. Todas as coisas extravagantes de que você gostava tanto já se acabaram. Choravam eles. Todo luxo elegante e o esplendor que você apreciava nunca mais será seu outra vez. Foram-se para sempre. E assim os comerciantes que se tinham tornado ricos vendendo estas coisas a ela ficaram à distância, com medo do tormento dela, lamentando e chorando. Ai daquela grande cidade tão bonita, como uma mulher vestida da púrpura mais fina e de linho vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora toda a riqueza da cidade se foi. E todos os capitães de navios e dos barcos mercantes e as tripulações que ganham a vida no mar ficaram à distância, chorando enquanto contemplam a fumaça subir, dizendo: onde no mundo inteiro existe outra cidade como esta? E na sua tristeza eles lançarão pó na cabeça e lamentando-se dirão: ai, ai daquela grande cidade! Graças à sua riqueza todos os que tinham navios prosperaram, e agora em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Mas vocês, ó céus, alegrem-se com a condenação dela, e vocês, ó filhos de Deus, e profetas, e apóstolos, celebrem, porque finalmente Deus a julgou e condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra de forma semelhante a uma pedra de moinho, e jogou-a no mar e disse: Babilônia, aquela grande cidade será tirada fora, como eu atirei esta pedra, e desaparecerá para sempre. Nunca mais haverá ali o som da música, não haverá mais os tocadores de harpa, de flautas, nem de trombetas, nenhum artífice de qualquer profissão existirá lá novamente, e nunca mais se ouvirá o barulho das pedras de moinho. Escuras, bem escuras serão as noites dela. Nenhuma única lamparina se verá outra vez. Nunca mais se ouvirão as vozes alegres dos noivos e das noivas. Seus negociantes eram conhecidos ao redor do mundo, e ela enganava todas as nações com as suas feitiçarias. E ela foi também responsável pelo sangue de todos os profetas e santos mortos, como mártires na terra. Então, o capítulo 18 está falando da queda da grande Babilônia, né? De como essa cidade, que é a representação da Babilônia aqui, e que a gente acredita que exista um território que tem essas características dos últimos dias, que vai aparecer, ou que já existe, né? Essa terra onde existe exatamente todo esse tipo de comércio, todo esse tipo de riqueza, todo esse tipo de adoração e né, tudo que a palavra aqui está descrevendo, que a gente não tem tempo aqui de falar. Mas isso existe, isso está acontecendo na terra nesse momento, e Deus julgará essa grande Babilônia, a mãe, né, de todas as prostitutas. Então não está falando de uma prostituição simplesmente literal, de uma mulher com um homem, mas está falando de uma prostituição de adoração, né? De Deus não ser colocado no seu devido lugar. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de uma furadeira, vocês me perdoem, né? Aqui no meio da leitura, simplesmente o vizinho decide fazer ali algum tipo de conserto, algum tipo de arrumação na casa dele. E aí ele ligou essa furadeira aí. Se vocês estiverem ouvindo, se estiver atrapalhando, me perdoe. Capítulo 19. Depois disso, eu ouvi a voz de uma enorme multidão nos céus que exclamava: Aleluia! A salvação vem do nosso Deus. A honra e a autoridade pertencem somente ao nosso Deus, porque as suas sentenças são justas e verdadeiras. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com o pecado dela e vingou o assassinato dos seus servos. As vozes da multidão soavam cada vez mais forte. Aleluia! A fumaça do incêndio dela sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e clamaram: Amém, aleluia! E do trono veio uma voz que clamava: Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto grandes como pequenos. Nisso ouvi outra voz que soava como o clamor de uma enorme multidão, como as ondas de muitas águas ou como fortes trovões. Aleluia!
porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e vamos dar glória a Ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho fino, o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. E o anjo disse para mim: escreva, felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés dele para adorá-lo, porém ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis, os quais testificam de Jesus. Adore a Deus. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. Nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma afiada espada para derrubar as nações. Ele os governou com uma vara de ferro e pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: venham, juntem-se para a ceia do grande Deus. Venham comer a carne de reis, de grandes generais e de soldados, de cavalos e cavaleiros e de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto os escravos como os livres. Depois vi a besta, reunindo os governos da terra e os exércitos deles para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela. Milagres que enganavam a todos os que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. E todo o exército deles foi morto com a afiada espada que saía da boca do que montava o cavalo branco. E todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Capítulo 19 é essa batalha final que acontece justamente no retorno de Jesus, né? Tanto todos os reinos da terra que estão junto com o falso profeta, com o anticristo, com a besta, se unirão para essa grande batalha final, onde Cristo está então sendo o grande general, aquele que guerreia por fim as nossas guerras, e ele, com a espada afiada que sai da sua boca, com a sua palavra, com o poder da sua palavra, ele destrói todos esses exércitos e lança o falso profeta e a besta no lago de fogo e enxofre. Capítulo 20. Estão percebendo o quanto isso fala muito mais de uma vitória final, uma vitória tremenda de Deus, do que dessas figuras, né, que aparentemente parecem feias. Eu gosto de olhar com esse olhar para Apocalipse, porque eu vejo muito mais vitória de Deus em tudo isso, que é o que vai acontecer, do que as artimanhas do diabo, né, e desses principados e potestades. Capítulo 20. Nisso vi um anjo descer dos céus, com a chave do abismo insondável e uma corrente pesada na mão. Ele prendeu o dragão, aquela velha serpente que é o diabo, Satanás, amarrou-o com correntes durante 1000 anos e o jogou dentro do abismo insondável. Depois o fechou e pôs nele um lacre, de modo que ele não podia mais enganar as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele seria solto novamente por um pouco de tempo. Então vi tronos, e neles estavam sentados aqueles que tinham recebido o direito de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus, por proclamarem a palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta ou a sua estátua, nem aceitado o sinal dela na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e aí reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou à vida, enquanto os 1000 anos não tinham terminado.
Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Para eles a segunda morte não representa nenhum terror, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para enganar as nações do mundo e reuni-las para a batalha, juntamente com Gog e Magog, um exército poderoso, inumerável, como a areia do mar. As nações subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo de Deus e a amada cidade por todos os lados. Mas um fogo do céu desceu e as consumiu. Então o diabo que tinha enganado foi jogado dentro do lago de fogo que queima com enxofre, onde já tinham sido lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para se esconder. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que tinha praticado. O mar entregou os corpos sepultados neles, e a terra e o Hades entregaram os mortos que estavam nele. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras, e a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Capítulo 20 fala desse tempo do reinado, dos 1000 anos, do reino milenar de Cristo sobre a terra, com aqueles que ressuscitaram, na volta de Jesus, com os santos que estavam na eternidade já com o Senhor, e eles reinarão durante 1000 anos. Passados 1000 anos, Satanás será solto novamente para enganar as nações, e ele levantará um grande exército para essa grande batalha, que é a chamada batalha final de Gog e Magog. Mas Cristo novamente, o próprio Deus, vencerá essa batalha e dará então cabo a todos os inimigos, inclusive ao próprio Satanás, que então será lançado depois dos 1000 anos. Então ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que queima com enxofre, junto com a besta e o falso profeta. E aí será o castigo eterno deles e daqueles que os seguiram. Capítulo 21. Gente, eu não estou me atendo a grandes explicações, justamente porque nós estamos no nosso período de leitura bíblica, ok? Hoje, uma leitura um pouquinho mais extensa, por ser o último dia do ano, A apostila deixou para nós esses 10 capítulos finais de Apocalipse. São textos que não dá para se explicar com meia dúzia de palavras, ok? Então não fiquem tentando imaginar coisas. Se você tem vontade de conhecer o livro de Apocalipse mais aprofundado, existem estudos aí no meu canal, na parte de escatologia a gente fez um estudo. Existem livros específicos que fazem estudos mais aprofundados desses textos. Então não criem situações, imagens na cabeça de vocês, segundo aquilo que vocês acreditam, segundo aquilo que vocês já ouviram alguém falar. O livro de Apocalipse é um livro de uma grande vitória do nosso Deus sobre os seus inimigos. Então tudo fala sobre Cristo reinando, batalhando, vencendo, colocando debaixo dos seus pés os verdadeiros inimigos de Deus. Capítulo 21. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou:
está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas estas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que haviam derramado os vasos que continham as 7 últimas pragas veio e me disse: venha comigo, que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Numa visão ele me levou em espírito ao pico muito alto de uma montanha, e de lá eu contemplei aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos ares, vinda de Deus. Estava cheia da glória de Deus, e cintilava e fulgurava como uma pedra preciosa, de cristal puro como jaspe. Os muros dela eram grandes e altos, com 12 portões guardados por 12 anjos, e nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Os muros tinham 12 pedras nos alicerces, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo segurava na mão uma vara de medir feita de ouro, para medir a cidade, os seus portões e os seus muros. Quando ele a mediu, descobriu que era quadrada, com a mesma largura que o comprimento. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então ele mediu os muros e viu que tinha 64 metros de espessura, segundo a medida padrão usada pelo anjo. A cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro era feito de jaspe e foi construído sobre 12 camadas de pedras, de alicerce ornamentadas de pedras preciosas. A primeira camada era de jaspe, a segunda de safira, a terceira de calcedônia, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônio, a sexta camada era de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto, a 12ª de ametista. Os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a sua glória. Os portões dela nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e a glória e a honra de todas as nações serão trazidas para ela. Nenhum mal será permitido nela, ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 21 fala desse alvorecer, né, do novo céu e da nova terra. E aí fala da nova Jerusalém que desce do céu, a habitação do próprio Deus, o próprio Deus habitando agora no nosso meio, aqui na terra, que está sendo então, que foi, né, restaurada, para que justamente esse templo de Deus, essa morada de Deus, essa cidade que está sendo preparada desde a fundação do mundo, descesse e tivesse no nosso meio, aonde somente aqueles que são os escolhidos, né? E escolhidos é uma maneira não muito correta talvez a gente usar, mas são aqueles que realmente decidiram obedecer ao Senhor de todo o seu coração. E faz a descrição de quão preciosa, de quão bonita, de quão bela essa cidade é e foi construída, com tudo que é mais precioso em todo o universo, né? A cidade, a Nova Jerusalém, ela é construída com tudo que é mais precioso e maravilhoso. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutas 12 vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações.
Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos dele o adorarão. Eles verão o seu rosto, e o nome dele estará escrito nas suas testas. E ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz de candeia ou de luz de sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para dizer a você que isto acontecerá brevemente. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, vi e ouvi todas estas coisas e caí no chão para adorar o anjo que as mostrava a mim. Porém ele me disse outra vez: não faça isso. Eu também sou servo como você e seus irmãos os profetas, bem como todos aqueles que atendem à verdade declarada neste livro. Adore a Deus. Então ele me ordenou: não esconda o que você escreveu, porque o tempo do cumprimento está próximo. E quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes todos os que lavam as suas vestes para terem o direito de comer o fruto da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas estas coisas às igrejas. Eu tanto sou a raiz quanto o descendente de Davi, e sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Que cada um que os ouve diga: venha. Que aquele que tem sede venha. Todo aquele que quiser, que venha beber de graça da água da vida. Declara a todo aquele que ouve as palavras deste livro: se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer parte desta profecia, Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que disse todas estas coisas declara: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Amém, queridos? Capítulo 22, então, fala desse desfecho, né? De Deus declarando quem estará digno de entrar na cidade santa, nessa nova Jerusalém, e quem ficará de fora, quem será excluído deste lugar, né? E ele diz que felizes são aqueles que dão ouvidos, né, à palavra desta profecia, a esse livro que a gente leu durante todo esse ano, esse livro que a gente decidiu, né, meditar nele, decidiu ler para conhecer aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, eu queria muito que vocês realmente aproveitassem esse último dia do ano ou o início desse ano para decidir mais uma vez por estar com o Senhor, por meditar na sua palavra, por decidir estar com Jesus todos os dias, estar nesse relacionamento tão precioso que Ele nos chama, né, para estar todos os dias comendo e bebendo dessa água da vida, desse rio de vida que flui da palavra de Deus para o nosso interior. Que nós possamos estar determinados cada dia mais, cada ano que entra e que sai, determinados a estar com Jesus e a ter comunhão com Ele através da sua palavra. Todas as outras coisas também são importantes, mas o mais importante para mim e para você é nos alimentarmos com essa palavra poderosa, com esse rio de vida que flui do trono de Deus e que faz jorrar também no nosso interior e que nos faz também derramar em outras vidas para que elas recebam vida como nós temos recebido vida do Senhor. Que você possa ter uma virada de ano aí maravilhosa, né? Que esse último ano, o dia 31, que esse último dia do ano, dia 31, seja um dia de muita, muita presença de Deus para você e para sua família. E eu declaro realmente que a palavra de Deus seja o nosso alicerce, seja a nossa fonte de vida todos os dias. Não só hoje,
mas durante todos os anos que seguirão aí, que vem pela frente, até que Jesus volte e nós estejamos com Ele, então, eternamente. Decida isso para sua vida. Não deixe que nada te roube esse tempo precioso com a palavra de Deus. Eu declaro isso e desejo realmente isso para o teu coração. Feliz ano novo para nós, feliz 2024 e que a gente possa estar aqui amanhã em nome de Jesus, continuando nossa leitura para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.